Era uma noite fria e silenciosa na passagem do ano 1999 para 2000. O mundo, mergulhado em uma mistura de expectativa e apreensão, aguardava a virada de um milênio. Celebridades, famílias e amigos se reuniam em festas, brindes e fogos de artifício, mas por trás da alegria, um temor crescente se espalhava como um vírus invisível. O famoso bug do milênio, também conhecido como Y2K, começava a assombrar a mente de programadores, engenheiros e líderes globais. As pessoas se perguntavam se, ao invés de um novo começo, o que estaria prestes a acontecer seria um colapso em massa dos sistemas que sustentavam a sociedade moderna. Os computadores, que se tornaram integrante de todos os aspectos da vida cotidiana, estavam programados para lidar com datas em um formato de 2 dígitos. Assim, quando a data mudasse de 1999 para 2000, muitos sistemas poderiam interpretar o novo ano como 1902, gerando uma série de erros catastróficos. Preocupações sobre falhas em serviços essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água, transporte e até mesmo sistemas bancários, pairavam no ar. A cada dia que se aproximava do dia 31 de dezembro de 1999, a ansiedade aumentava. As empresas investiram bilhões de dólares em atualizações de sistemas e na correção de códigos, tentando garantir que o mundo não fosse pego de surpresa. Enquanto isso, em um escritório em São Paulo, um grupo de programadores se reuniu para revisar o código de um dos principais sistemas de gestão de dados do governo. A pressão era palpável. Os rostos, iluminados apenas pela luz azulada das telas, refletiam a determinação e o medo. "Precisamos garantir que tudo esteja pronto até a meia-noite", disse um deles, enquanto digitava freneticamente. A equipe trabalhava com a sensação de que o destino do país estava em suas mãos. Não era apenas uma questão de corrigir alguns códigos, era uma questão de segurança nacional. Ao redor do mundo, em cidades como Nova York, Londres e Tóquio, a mesma cena se desenrolava. Equipes de TI se reuniam em salas de conferências e escritórios, focalizando suas energias em um único objetivo. Os sistemas críticos de infraestrutura eram testados e retestados, enquanto os responsáveis pela segurança cibernética se preparavam para o pior. A noite de 31 de dezembro chegou e, enquanto as pessoas festejavam e contavam os segundos para a virada, em um laboratório em uma cidade pequena da Europa, um programador estava em estado de alerta. Ele sabia que não poderia se dar ao luxo de relaxar. Com um copo de café na mão e os olhos fixos na tela, ele monitorava os sistemas em tempo real. Quando o relógio marcou a meia-noite, um silêncio profundo tomou conta do local. O mundo inteiro parecia conter a respiração. As luzes de festa se apagaram, e os sorrisos se congelaram nas faces das pessoas. O que aconteceria a seguir era incerto. Com a virada do milênio, os primeiros minutos passaram e, para alívio de muitos, nada parecia ter acontecido. As cidades brilhavam com fogos de artifício, e as pessoas voltaram a celebrar. No entanto, em algumas áreas do mundo, a realidade começou a se desdobrar de maneira sutil. Pequenos problemas começaram a surgir. Sistemas de transporte público apresentaram falhas, e alguns bancos tiveram dificuldades com transações. Ao longo das horas seguintes, notícias de interrupções em serviços começaram a se espalhar. Embora o cenário apocalíptico que muitos temiam não tenha se concretizado, o bug do milênio mostrou-se mais do que uma simples falha de software. Ele expôs a fragilidade das interconexões globais. Os dias seguintes foram marcados por uma onda de reparos e atualizações. Empresas e governos correram para corrigir os erros e evitar que problemas semelhantes ocorressem no futuro. A lição que ficou foi clara: a interdependência da tecnologia moderna era tanto uma bênção quanto uma maldição. O bug do milênio não apenas serviu como um alerta sobre as vulnerabilidades dos sistemas digitais, mas também uniu pessoas em uma batalha comum contra o desconhecido. Enquanto o mundo se recuperava, um novo senso de responsabilidade emergiu entre aqueles que lidavam com a tecnologia. O que antes era visto como uma mera ferramenta agora era considerado uma extensão da própria sociedade. Anos depois, enquanto olhavam para trás, aqueles que viveram a virada do milênio se lembravam não apenas do medo, mas da união que surgiu em resposta ao desafio. As festas de Ano Novo nunca mais foram as mesmas, e a história do bug do milênio tornou-se um marco na evolução da tecnologia. As empresas passaram a investir em segurança cibernética e na formação de profissionais capacitados para lidar com crises. O mundo aprendeu a se preparar para o inesperado, e, apesar dos sustos e desafios, as pessoas se tornaram mais resilientes, mais conscientes da fragilidade da era digital em que viviam. O bug do milênio, que quase acabou com os sistemas globais, acabou se tornando um catalisador para uma nova era de inovação e precaução, deixando uma marca indelével na história da humanidade.
Era uma noite fria e silenciosa na passagem do ano 1999 para 2000. O mundo, mergulhado em uma mistura de expectativa e apreensão, aguardava a virada de um milênio. Celebridades, famílias e amigos se reuniam em festas, brindes e fogos de artifício, mas por trás da alegria, um temor crescente se espalhava como um vírus invisível. O famoso bug do milênio, também conhecido como Y2K, começava a assombrar a mente de programadores, engenheiros e líderes globais. As pessoas se perguntavam se, ao invés de um novo começo, o que estaria prestes a acontecer seria um colapso em massa dos sistemas que sustentavam a sociedade moderna. Os computadores, que se tornaram integrante de todos os aspectos da vida cotidiana, estavam programados para lidar com datas em um formato de 2 dígitos. Assim, quando a data mudasse de 1999 para 2000, muitos sistemas poderiam interpretar o novo ano como 1902, gerando uma série de erros catastróficos. Preocupações sobre falhas em serviços essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água, transporte e até mesmo sistemas bancários, pairavam no ar. A cada dia que se aproximava do dia 31 de dezembro de 1999, a ansiedade aumentava. As empresas investiram bilhões de dólares em atualizações de sistemas e na correção de códigos, tentando garantir que o mundo não fosse pego de surpresa. Enquanto isso, em um escritório em São Paulo, um grupo de programadores se reuniu para revisar o código de um dos principais sistemas de gestão de dados do governo. A pressão era palpável. Os rostos, iluminados apenas pela luz azulada das telas, refletiam a determinação e o medo. "Precisamos garantir que tudo esteja pronto até a meia-noite", disse um deles, enquanto digitava freneticamente. A equipe trabalhava com a sensação de que o destino do país estava em suas mãos. Não era apenas uma questão de corrigir alguns códigos, era uma questão de segurança nacional. Ao redor do mundo, em cidades como Nova York, Londres e Tóquio, a mesma cena se desenrolava. Equipes de TI se reuniam em salas de conferências e escritórios, focalizando suas energias em um único objetivo. Os sistemas críticos de infraestrutura eram testados e retestados, enquanto os responsáveis pela segurança cibernética se preparavam para o pior. A noite de 31 de dezembro chegou e, enquanto as pessoas festejavam e contavam os segundos para a virada, em um laboratório em uma cidade pequena da Europa, um programador estava em estado de alerta. Ele sabia que não poderia se dar ao luxo de relaxar. Com um copo de café na mão e os olhos fixos na tela, ele monitorava os sistemas em tempo real. Quando o relógio marcou a meia-noite, um silêncio profundo tomou conta do local. O mundo inteiro parecia conter a respiração. As luzes de festa se apagaram, e os sorrisos se congelaram nas faces das pessoas. O que aconteceria a seguir era incerto. Com a virada do milênio, os primeiros minutos passaram e, para alívio de muitos, nada parecia ter acontecido. As cidades brilhavam com fogos de artifício, e as pessoas voltaram a celebrar. No entanto, em algumas áreas do mundo, a realidade começou a se desdobrar de maneira sutil. Pequenos problemas começaram a surgir. Sistemas de transporte público apresentaram falhas, e alguns bancos tiveram dificuldades com transações. Ao longo das horas seguintes, notícias de interrupções em serviços começaram a se espalhar. Embora o cenário apocalíptico que muitos temiam não tenha se concretizado, o bug do milênio mostrou-se mais do que uma simples falha de software. Ele expôs a fragilidade das interconexões globais. Os dias seguintes foram marcados por uma onda de reparos e atualizações. Empresas e governos correram para corrigir os erros e evitar que problemas semelhantes ocorressem no futuro. A lição que ficou foi clara: a interdependência da tecnologia moderna era tanto uma bênção quanto uma maldição. O bug do milênio não apenas serviu como um alerta sobre as vulnerabilidades dos sistemas digitais, mas também uniu pessoas em uma batalha comum contra o desconhecido. Enquanto o mundo se recuperava, um novo senso de responsabilidade emergiu entre aqueles que lidavam com a tecnologia. O que antes era visto como uma mera ferramenta agora era considerado uma extensão da própria sociedade. Anos depois, enquanto olhavam para trás, aqueles que viveram a virada do milênio se lembravam não apenas do medo, mas da união que surgiu em resposta ao desafio. As festas de Ano Novo nunca mais foram as mesmas, e a história do bug do milênio tornou-se um marco na evolução da tecnologia. As empresas passaram a investir em segurança cibernética e na formação de profissionais capacitados para lidar com crises. O mundo aprendeu a se preparar para o inesperado, e, apesar dos sustos e desafios, as pessoas se tornaram mais resilientes, mais conscientes da fragilidade da era digital em que viviam. O bug do milênio, que quase acabou com os sistemas globais, acabou se tornando um catalisador para uma nova era de inovação e precaução, deixando uma marca indelével na história da humanidade.
Para aprofundar ainda mais, vale destacar que a preparação para o Y2K envolveu uma mobilização global sem precedentes. Governos, empresas e organizações civis criaram planos de contingência, que incluíam desde backups de dados até a instalação de sistemas atualizados. Países como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão criaram centros de coordenação dedicados a monitorar a situação em tempo real. Além disso, houve uma forte campanha de conscientização pública, com o objetivo de acalmar os ânimos e informar a população sobre as ações tomadas para evitar o colapso. A mídia desempenhou um papel fundamental na disseminação de informações, muitas vezes equilibrando o medo com uma dose de otimismo cauteloso. Apesar de tudo, o Y2K revelou também vulnerabilidades humanas. A ansiedade coletiva levou algumas pessoas a comportamentos irracionais, como compra em excesso, ou até mesmo a tentativas de sabotagem de sistemas por motivos ideológicos ou financeiros. Houve casos de engano e desinformação, que mostraram a importância de uma comunicação clara e transparente durante crises tecnológicas. Além disso, a experiência do bug do milênio impulsionou avanços na área de segurança cibernética, levando ao desenvolvimento de novas técnicas de proteção e à criação de equipes especializadas em resposta a incidentes. Hoje, ao refletirmos sobre aquele período, percebemos que o Y2K foi mais do que um desafio técnico. Foi um teste de resiliência, de cooperação global e de capacidade de adaptação. Ele deixou lições valiosas sobre a necessidade de manter a vigilância constante e de investir na sustentabilidade tecnológica. A história do bug do milênio serve como um lembrete de que, por mais avançada que a tecnologia seja, ela sempre exigirá um cuidado contínuo e uma preparação para o que ainda está por vir. Afinal, o progresso não é apenas uma questão de inovação, mas de responsabilidade compartilhada.